Questão do Enem diz assim, ó, ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. Então, de acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada. Já te deu a dica, hein? Média ponderada. Entre as notas das provas finais nas disciplinas Química e Física, considerando respectivamente os pesos 4 e 6 para elas. Então, 4 é o peso da Química, 6 o peso ali da Física. As notas são sempre números inteiros, importantes, são números inteiros, tá? Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação foi aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas, tá? O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química, atenção, prova de Química, para vencer a competição é. Então, a situação é a seguinte: tem aqui uma competição, né? O vencedor vai ser o que obtiver a maior média aritmética ponderada aqui entre Química e Física, e você tem os pesos. Para Química, peso 4, para Física, peso 6. E aí, um desses candidatos finalistas não realizou ainda a sua última prova de Química. E já tem o resultado dos outros 2, né? Então, qual vai ser a nota que esse candidato número 2 deve tirar em Química para que ele seja, né, o campeão aí? Então, o primeiro passo é nós descobrimos qual foi a média aí do candidato número 1, que nós conhecemos os dados dele, e do candidato número 3, e depois fazer o comparativo para ver quanto esse candidato 2 precisa tirar aí na nota em Química, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui candidato 1. Vamos lá, candidato 1. Candidato 1. Vamos calcular a média desse candidato 1. Para calcular a média do candidato 1, a gente organiza aqui da seguinte maneira. Eu vou chamar aqui de M1, média do candidato 1, tá? Então, trabalhando aqui o que a gente já conhece, eu vou pegar o peso, vou pegar, melhor, a média aqui de Química do candidato 1, ó, que foi 20, e multiplicar pelo peso, que vale 4. Tranquilo? E em seguida a média dele em Física, 23, e vou multiplicar pelo peso, que vale 6. Pronto. E aí eu divido pela soma, né, dos pesos, mas o peso aqui, ó, é 4 mais 6, que dá 10. Para todos eles vai ser dividido por 10, porque o peso é o mesmo. E aí basta a gente realizar aqui as operações. 20 vezes 4 para o candidato 1 aqui vai dar 80, mais, faça lá 23 vezes 6, você vai encontrar exatamente 138 dividido aí por 10. Somou lá em cima, tranquilo. 138 mais 80 vai resultar em 218 dividido por 10. 218 dividido por 10, basta correr uma casa decimal lá no numerador. Então, resulta aí em 21,8. Pronto. Descobrimos a média do candidato 1. Vamos fazer agora do candidato 3. Tá? Do candidato 3. O mesmo esquema. Pegue lá a média do candidato 3. Você vai fazer aqui a média em química do candidato 3, que é 21. Multiplica pelo peso em química, que a questão disse que é 4. Soma lá com a média do candidato 3 em física, que é 18, e multiplica pelo peso, que é 6. Agora a gente divide por 10, porque é o peso, né? Peso aí. Então vai ficar 21 vezes 4, 21 vezes 4 vai dar 84, mais 18 vezes 6, 18 vezes 6, 108. E aí você divide por 10, que é o nosso peso. Somou tranquilamente 84 com 108, vai encontrar 192
dividiu por 10, corre a vírgula no numerador, vai ser igual a 19,2, tá? Essa aqui vai ser a média do candidato número 3. Beleza. Então, como a questão está perguntando qual a média que o candidato número 2 deve tirar em química para que ele vença, né, essa competição, eu vou trabalhar aqui com a média do candidato número 1, ó, que até agora o candidato número 1 está sendo campeão com 21,8. Só que, o que eu posso fazer aqui? Eu posso igualar a um valor um pouco acima, para facilitar a minha vida. Então, eu vou igualar aqui a 22. Tá? Eu vou igualar a 22 a média do candidato 3. E aí a gente faz os cálculos aqui para o candidato 3, melhor, candidato 2. Candidato 2 vai ficar a média do candidato 2. E aí, organiza novamente os dados. Aqui eu vou mudar a cor para o candidato 2 aí. Então, o mesmo esquema, a gente vai pegar a média que ele quer, que ele precisa tirar em química, que eu vou chamar de X, beleza? Vou multiplicar pelo peso. Em química, o peso vale 4. Soma agora. Em física, eu conheço. Em física, é 25 e multiplica pelo peso, que é 6. Tranquilo? E divide por 10 aí. Só que agora, essa média M2 aqui, que eu igualei, eu vou colocar o valor de 22. De 22, ó. Vou igualar a 22, tá? Por quê? Porque eu quero que essa multiplicação aqui em cima com essa soma dividido por 10 resulte em 22. E aí eu vou encontrar o valor de x que está fazendo aqui o papel para mim da nota do camarada aqui em química. Então, fazendo as continhas, esse 10 passa multiplicando ali o 22, você vai ficar com 220 igual a 4x, tá? Mais 25 vezes 6. 25 vezes 6 resulta em 150. Isola a variável x, passa o 150 que está somando para o outro lado, ficou aqui, ó, 220 menos 150 igual a 4x. Tranquilo? 220 tirou 150, resultou 70 igual a 4x. Beleza? Passou o 4x, o 4 melhor, dividindo 70. E aí a gente encontra um valor aqui para essa média desse estudante. Vou fazer aqui na frente, igual a 17,5. Tá? 17,5 foi um valor que eu encontrei aqui para a média que esse estudante precisa tirar em química. Mas olha, a questão fala que as médias são números inteiros, ó, são sempre números inteiros. Então, um valor mais próximo que eu tenho aqui inteiro do 17 e que tem nas alternativas é o valor de número, né, 18. 18. Então, eu vou colocar aqui aproximadamente 18. E essa é a alternativa correta para a questão. No mínimo, ele tem que tirar aí 18, letra A, para que ele vença essa competição. Tranquilo?